Então, boa noite a todos. Boa noite, meus caros colegas participantes desse webinar, segundo webinar da Sociedade Mineira. Nós tivemos o primeiro webinar, que foi um sucesso, o webinar que a gente fez em associação com a Sociedade Brasileira de Cardiologia e o ACC Texas, no sábado, no espaço cedido pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, estamos dando início ao segundo webinar. Gostaria de apresentar os nossos colegas a nossa mesa de discussão e depois apresentar alguns slides institucionais da Sociedade Mineira de Cardiologia. Gostaria de apresentar o Dr. Marcelo Queiroga, já conhecido de nós. O Dr. Marcelo Queiroga é hemodinamicista e presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Dr. Eduardo Rocha, cirurgião cardiovascular, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, mestre em cirurgia pela FMG, doutor em ciência pela USP-INCOR e professor adjunto das Ciências Médicas e da FASER. Dr. Luiz Guilherme Passaglia, Dr. Passaglia é vice-presidente da Sociedade Mineira de Cardiologia, é cardiologista, coordenador das equipes de cardiologia do Hospital Mater Dei e do Hospital das Clínicas do FMG, mestre e doutor por essa instituição. Dr. Eduardo Falquetto, o Falquetto é cardiologista, hemodinamicista, é nosso colega especialista em imagem e tomografia e ressonância, preceptor da residência e coordenador da residência de cardiologia do Hospital Felício Roxo. Dr. Marco Antônio Cota Peralva. Marco Antônio é a maior autoridade de cardiologia de Juiz de Fora e Zona da Mata, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, vem brilhantar o nosso evento aí também. E o Dr. Estevão Lana Figueiredo, cardiologista e mestre pela Faculdade de Medicina da FMG, assessor de pesquisa da Sociedade Mineira de Cardiologia e um investigador que muito contribuiu com o estudo isquímia, também vem debater esse tema com a gente. Gostaria, antes de passar a palavra para o Dr. Queiroga falar institucionalmente para a Sociedade Brasileira de Cardiologia, de compartilhar um slide com vocês. Só um minuto. Vamos lá. Então, pessoal, a nossa Sociedade Mineira de Cardiologia tem uma missão que a gente definiu recentemente, perguntando a vários sócios, discutindo com a diretoria e refém o histórico da nossa sociedade. A gente reconheceu essa missão, que já vem sendo praticada há muito tempo, mas é bom a gente repetir para a gente ter isso bem em mente. Para que serve uma sociedade de cardiologia? Para que serve uma sociedade de cardiologia no nosso estado de Minas Gerais? E qual que é essa missão? A missão é congregar os cardiologistas mineiros para analisar e difundir a ciência médica, transformando o conhecimento científico em melhor qualidade assistencial e promoção da saúde. A gente entende que não adianta ter o conhecimento lá nas estrelas ou lá nas revistas e a gente não transformar esse conhecimento para que ele possa ser aplicado no dia a dia do médico para ajudar a quem interessa, a quem é o valor da nossa sociedade, que é o nosso paciente. A gente estabeleceu uma agenda de webinars frente a essa nova crise que nós estamos vivendo. Vocês lembrarem bem, em abril iniciou a pandemia e nós tivemos que cancelar o nosso Congresso Mineiro de Cardiologia, bem como vários eventos da sociedade. A gente fez o nosso curso de eletro, fizemos o simpósio da mulher e fizemos o nosso evento da Regional Juiz de Fora. E reformulamos agora para os webinars. No dia 23, no sábado, fizemos então o webinar Covid-19, os vários aspectos relacionados à doença cardiovascular, em associação com o ACC Texas, que é uma parceria que veio para ficar com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, seção Minas Gerais, com o apoio da Sociedade Brasileira. Nós estamos fazendo hoje, analisando o estudo isquímia. Na terça-feira que vem, nós temos um webinar muito interessante, que é a importância dos estudos clínicos, a perspectiva no tratamento da Covid-19, com o pesquisador Renato Lopes, que está à frente dos estudos de trombose e Covid, num estudo randomizado, um estudo de qualidade na Covid, que tem sido invadido por estudos de não tão qualidade. A seguir, avanço no tratamento da síndrome coronariana aguda, avanço no tratamento da insuficiência cardíaca, estudos clínicos em anticoagulação e outros aqui que faltam ser programados. Então, esse slide é para a gente reservar a data, ou seja, terça-feira, de 15 em 15 dias, temos um encontro marcado aí na Sociedade Mineira para a gente discutir ciência de boa qualidade e transformar a ciência em qualidade assistencial. A partir de setembro, a gente vai ter os simpósios das regionais. Os simpósios regionais que também foram adiados,
regional Campo das Vertentes, em Barbacena, regional Montes Claros, um simpósio de cardio-ontem em Belo Horizonte, regional Triângulo, em Uberaba, um simpósio de cardiologia do esporte, regional Centro-Oeste e regional Leste-Nordeste. Essa é a programação inicial. Se não der para fazer presencial, nós vamos fazer também em transmissão para toda Minas Gerais. E no final do ano, os eventos nacionais, nós temos um apoio muito grande, nós damos um apoio muito grande ao Congresso Brasileiro de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, que foi adiado de junho para novembro, aqui na nossa cidade, em Belo Horizonte. Então, a Sociedade Mineira apoia muito esse evento, os nossos colegas cardiologistas, hemodinamicistas, e estaremos lá para prestigiá-los, prestigiar-nos também, já que o evento a gente pode considerar como nosso da cardiologia. Brasileiro de Cardiologia, o grande evento presencial desse ano, a princípio presencial, o Marcelo vai estar aí para confirmar isso para a gente, e que a Cardiologia de Minas Gerais apoiou em peso, à medida que adiou o Congresso Mineiro, a gente voltou todos os esforços e interesse no Congresso Brasileiro para ser o grande evento da sociedade. Esse é o nosso folder do Congresso 21, que é o Congresso 2021, o 30º Congresso que foi adiado de 20 para 21. Bom, esse é o folder do nosso próximo evento, então reservem a data, terça-feira que vem nós temos um encontro com o Dr. Renato Lopes, pesquisador da ADUC, pesquisador brasileiro, que está à frente de vários estudos randomizados de qualidade para dar respostas objetivas e claras na Covid, principalmente no campo da trombose venosa e do tromboembolismo. E aqui está o nosso evento, então nós vamos começar com a palestra do Dr. Luiz Guilherme, a seguida nós vamos abrir a palavra para o Dr. Eduardo Rocha, falando pelo cirurgião cardiovascular, o Dr. Eduardo Falqueto como clínico e como médico da imagem, como dinamicista, fazendo também suas considerações, e depois vamos abrir o debate com o Dr. Marcelo Queiroga, o Dr. Marco Antônio Cota e o Dr. Estevam. Então, essas seriam nossas considerações iniciais. Dr. O que me cabe é falar um pouco sobre o estudo Isquemia, que foi um estudo publicado agora na New England em 2020, em março, com 3 papers, e foi apresentado esses resultados iniciais ano passado na American Heart, em 2019. E como ele trouxe várias repercussões, a gente achou que valeria a pena do Isquemia na nossa prática clínica. Tá? Eu tinha falado que eu não tenho conflito de interesse em relação a esse tipo de estudo. E a apresentação que eu vou fazer bem metodológica, eu vou falar um pouquinho do racional dele e depois quais são as repercussões finais, né? Mas nessa avaliação que é metodológica, a gente fala de validade, que é a veracidade do estudo, que é a metodologia que ele foi utilizada, qual que é o impacto que você tem desse estudo, que são os resultados, e como é que você aplica isso no seu dia a dia. Tá? Por trás do estudo Isquemia existe um racional. Por que a gente está estudando ele? Por que houve tanto investimento num estudo único? A primeira premissa que a gente tem que ter na cabeça é que a doença aterosclerótica no coração ela pode se apresentar de 2 formas. De formas bem distintas, né? Uma é a forma crônica da doença, que a gente chama de síncrona crônica, foi cunhada aí agora pelo guideline da ESC, e a síncrona aguda. Uma coisa interessante em relação a essa apresentação clínica da doença é que não existe uma obrigatoriedade de linearidade entre essas 2 questões. Você, se tem a forma crônica, não obrigatoriamente você vai ter a forma aguda. Ao contrário, se você se apresentar inicialmente com a forma aguda, pode ser que você não sobreviva e não evolua para a forma crônica. Então, não existe uma linearidade obrigatória entre essas 2 formas fenotípicas de apresentação da mesma fisiopatologia de doença. E segundo, benefícios de diversas terapêuticas, apesar de serem semelhantes, eles são diferentes quando a gente pensa nas 2 formas de apresentação da doença. Um exemplo é o beta-bloqueador, onde você, na forma aguda da doença, reduz infarto e morte pós-evento, e na forma crônica, o que você reduz é a angina e melhora a qualidade de vida. Esse é um dos exemplos. Tá? O uso da terapia antiplaquetária é outro exemplo, e aqui nós vamos citar talvez um terceiro exemplo, que é a invasão do paciente através do tratamento de revascularização. Uma coisa que não pode faltar na síndrome crônica, e a gente não tem dúvida em relação a isso, é o que a gente chama de tratamento clínico otimizado, que é educar o paciente com relação à doença, sintomas, sinais, agravamento. É você identificar fatores que possam piorar o prognóstico desse paciente, por exemplo, a doença renal crônica, que piora muito o prognóstico do doente cardíaco,
entender quais são os fatores de riscos que estão ali envolvidos na doença cardíaca, hipertensão, tabagismo, sedentarismo, e fazer o tratamento farmacológico ótimo e não farmacológico ótimo também. A partir do momento que você tem esse contexto, é que a primeira pergunta, ela passa... Nesse momento é que essa pergunta, que é a pergunta de revascularizar ou não, ela aparece. Antes disso, ela não aparece. Por quê? Você tem que pensar se existe um efeito adicional de benefício em revascularizar o paciente. E esse benefício ele vem de eventos que a gente chama de morte, infarto, redução de eventos, e ou alívio dos sintomas. Apenas quando há benefício adicional da revascularização é que você pensa em qual método você vai vir a revascularizar. E essa pergunta já vinha sendo pesquisada há muito tempo na literatura. Desde o início lá da década 2000 e pouquinho, já tinham vários trials pequenos tentando responder se você agregar ao tratamento clínico da doença crônica, você vinha reduzir eventos. Essa meta-análise que foi publicada na Circulation em 2005 já mostrava que não tinha diferença de morte, não tinha diferença de infarto e não tinha diferença de uma revascularização a partir do momento que você agregava revascularizar o paciente crônico. E essa foi a premissa inicial dos outros 3 grandes estudos que vieram anterior ao estudo Isquemia. O COURAGE, que foi um estudo também multicêntrico, randomizado e cego, o BARI 2D, que utilizou de pacientes diabéticos, que era um grupo de alto risco, que estava como subgrupo dentro do COURAGE, e o FAME2, que utilizou de uma forma invasiva de você fazer a avaliação funcional da doença coronariana, e todos os 3 tiveram o mesmo tipo de resultado em 6 anos e não com 5 anos, como foi publicado na última vez na New England. Depois a gente comenta por que não se leva em consideração os 5 e sim os 3. Esses 3 estudos mostravam que os desfechos duros, que era morte e infarto, não mudavam nesse paciente ao longo do tempo. E, de uma forma geral, ao longo das últimas 2 décadas, a gente saiu de um reflexo que era óculo-estenóstico, quer dizer, apenas ter a doença coronariana não era apenas um motivo para você vir a fazer a revascularização, e passamos a pensar muito em isquemia. Ter isquemia passou a ser o motivo principal, além de ter a doença coronariana, a vir a fazer a revascularização. E por que a gente passou a pensar muito em isquemia? Porque, particularmente, esse estudo, que foi publicado em 2003 pela Circulation, que foi um estudo de coorte lá de Los Angeles, com 10 mil pacientes, e ele avaliou qual que era a variável de isquemia que estava relacionada a óbito. E aquele paciente que começava a revascularizar acima de uma isquemia de 10%, a revascularização melhorava o prognóstico de óbito em relação ao paciente que ficava só em tratamento clínico. E é essa a razão pela qual o número 10% aparece em todas as diretrizes. Somado a isso, o estudo COURAGE, ele também teve um braço que foi um subestudo com cintilografia, e que mostrava que o tratamento invasivo diminuía a isquemia dos pacientes e que você vinha fazer a angioplastia. Então, a partir do momento que você tinha essa evidência de um estudo que era observacional, uma análise pós-hoc de um subgrupo do COURAGE, é que se montou o racional de se fazer o isquemia. Em que a pergunta do isquemia, no formato PICO, Patient Intervention Control e Outcomes, era pacientes com DAC estável e que tinham isquemia pelo menos moderada a grave, que eram pacientes que tinham saído dos primeiros estudos, tá? Você fazer a terapia médica otimizada associada a um cateterismo precoce com possível revascularização, será que isso tem benefício num grupo controle contra um grupo controle em que você faz apenas o tratamento médico otimizado? Em termos de desfechos clínicos que são importantes, como morte cardiovascular, infarto e outros mais, no tempo de segmentos de 3 a 5 anos? Essa era a grande pergunta que o esquema queria acabar de responder, que era o segmento dos estudos anteriores. Tá? Então, em termos de metodologia, como é que o estudo foi montado? Você pegava um paciente que tinha uma doença coronariana estável, com teste funcional com isquemia moderada a grave. Se ele já tinha a avaliação da anatomia coronariana, ele não precisaria voltar a fazer de novo a avaliação da anatomia. Caso ele não tivesse, ele ia fazer uma TC de coronária, que era cego para o médico assistente. Se a anatomia coronariana não fosse elegível, ele estava fora da randomização. Se fosse elegível, ele era randomizado a partir desse momento em 2 grupos. Um, em que você faz a estratégia invasiva, em que você trata ele clinicamente, faz o cateterismo e, se possível, revasculariza.
e o outro que você traz o tratamento para um início conservador. Aqui já entra um conceito importante, porque não é revascularizar contra nunca revascularizar. Na verdade, é revascularizar contra inicialmente não revascularizar, e, se necessário, ao longo do tempo, você escolher quem que é o paciente que vai mais se beneficiar da estratégia invasiva. Quais eram os critérios de inclusão do estudo? Então, a isquemia moderada era a isquemia moderada que é definida pelos guidelines que a gente já conhece. A isquemia acima de 10% de massa do VE na cintilo, ou de 12% na ressonância, ou mais de 3 paredes com alterações segmentares na ressonância, mais de 3 paredes com alterações segmentares ao ecocardiograma, ou um teste ergométrico que você tivesse isquemia em carga baixa ou intermediária para baixa, tá? E com angina associada. Além disso, você tinha que ter o critério, que era o critério da Angio-TC, que era ter uma lesão acima de 50% em uma artéria epicárdica, caso você tivesse uma imagem de estresse isquêmica, mas se você tivesse o teste ergométrico, obrigatoriamente você tinha que ter uma lesão acima de 70%. Então, esses são os critérios de entrada ao estudo. E, a partir daí, você tem os critérios de não entrada. São os pacientes que foram excluídos dos estudos. Aqui eu coloquei só os principais, que são o que a gente tem que levar na nossa prática clínica na cabeça, na hora que a gente for fazer a aplicabilidade dessa forma de pensar do isquemia. Aquele paciente que tem uma plausibilidade extrema, que é aquele paciente extremamente sintomático ou que não tem qualidade de vida com a angina que ele está passando, é o paciente que sai fora do estudo. Aquele paciente que já tem algum tipo de benefício demonstrado na literatura, por exemplo, quem tem disfunção ou quem tem síndrome coronariana aguda e está pós-instabilização da doença, também sai fora do estudo. Ou aquele paciente que você tem a revascularização e que possa vir a ter uma complicação da própria revascularização. A doença renal crônica, ela entrou num estudo à parte, razão pela qual o clíris menor do que 30 foi excluído do estudo. Mas tem vários outros fatores que são de exclusão. Isso aqui você não impede a validação externa do estudo. Isso aqui é uma coisa que você já faz no seu próprio consultório. Aquele paciente que você sabe que revascularizar não vai trazer benefício, por exemplo, é quem não tem DAC obstrutiva, apesar de ter isquemia, ele sai fora. Aquele que tem um possível risco do procedimento, quem tem anafilaxia ao contraste, também sai fora. Aquele que não vai vir a completar o estudo, que é quem tem expectativa de vida menor do que o tempo do estudo, também sai fora. Então, na verdade, você tem vários fatores de exclusão que são lógicos quando você monta um estudo como esse, e você também faz isso na sua prática, uma vez que o modelo desse estudo é um modelo que a gente pensa em pragmatismo. Tá? Quais são os desfechos que foram avaliados no isquemia? Você avalia um desfecho combinado primário, inicialmente era morte e infarto, e no final do estudo eles fizeram a mudança para 5 desfechos e não mais 2 desfechos. É uma coisa que a gente tem que discutir, tá? A hora que você faz essa mudança, você tenta manter o poder do estudo, mas a partir do momento que você tenta manter o poder do estudo com mais desfechos no desfecho primário, se ele é positivo, pode ser que tenha significância estatística e não tenha significância clínica. Na verdade, você perde um pouquinho do valor preditivo positivo do estudo, quando você faz esse tipo de arranjo. Mas os desfechos principais são esses 5. Os desfechos secundários é o tempo até a morte cardiovascular e o infarto e a qualidade de vida, que é um trial que foi publicado à parte. E tem outros desfechos, que é a morte total, o benefício clínico, a hora que você junta o AVC a esse desfecho primário, e os componentes separados do desfecho primário. Tá? Diversas análises interinas tiveram que ter sido feitas, porque o estudo começou em 2012. Inicialmente, pensaria numa alocação de 8.000 pacientes, chegaram a alocar só 5.000, mas diante desses 5.000 pacientes e com a mudança do desfecho primário, eles conseguiram ter um poder de 83% para ter uma redução relativa de 18,5% no endpoint primário, caso eles conseguissem uma média de segmento próximo de 4 anos e uma diferença, na verdade, uma taxa total de eventos de 14%. A análise desse estudo é feita por intenção de tratar, que é a forma mais correta de você fazer análise estatística desse tipo de estudo, e não análise per protocolo. Os modelos estatísticos são extremamente robustos, porque você faz a taxa acumulativa de eventos que representam os riscos que a gente chama de concorrentes, tá? Ou competitivos. Por exemplo, a morte é competitiva do infarto. Se você morre, você não infarta. Ou se você tem morte geral, você não tem morte cardiovascular. Então, isso entra dentro do modelo de predição. Você utiliza do melhor modelo que nós temos de avaliação de sobrevida, que é o modelo de Cox, apesar que durante o estudo nós tivemos uma violação de proporcionalidade em relação ao modelo de Cox. Vocês vão perceber que as curvas elas se cruzam, e é uma razão pela qual eles caem também no modelo bayesiano. Aqui não é só a ideia bayesiana
de pré e pós, né, pré-teste e pós-teste, mas uma avaliação quantitativa bayesiana, você vai ver que não tem P na hora que você faz esse tipo de análise, para poder fazer um modelo robusto para utilizar os dados da forma mais efetiva possível. Tá? Então, foram 8.000 pacientes inscritos nesse estudo, 5.000 é que foram randomizados. Por que perdemos 3.000 pacientes aqui? Um pequeno grupo, 4% deles tinham lesão de tronco, que saíam do processo de alocação. 1.000 pacientes tinham doença, tinha isquemia, mas não tinha DAC obstrutiva, e uma parte dos pacientes não tinha isquemia suficiente para poder entrar nesse estudo, de forma com que tinha 2.500 pacientes para cada braço, e eles foram seguidos com tempo de follow-up de 3 anos e meio em média, mas sem perda significativa nos dois grupos, então com tempo de segmento razoavelmente adequado e sem perda de segmento ao longo desse tempo. O grupo de pacientes que você avalia, tanto a intervenção quanto o grupo de controle, você tem aquelas comorbidades ou características de baseline que são características da doença crônica de todo estudo, que você faz de doença crônica. A idade mediana é entre 60 e 70, as comorbidades que apresentam-se no paciente com doença coronariana crônica, a fração de ejeção preservada, uma vez que a disfunção ventricular não era critério de inclusão. Você fez, no critério de entrada, 3/4 dos pacientes com imagem, 1/4 dos pacientes com teste ergométrico, uma coisa que a gente vai comentar mais à frente, e 90% dos pacientes eram sintomáticos. Em relação ao teste de estresse, que é uma coisa importante da gente vir a detalhar, 85% dos pacientes tinha imagem com isquemia grave. Como a isquemia era avaliada inicialmente no sítio onde era feito o teste, e depois que era mandada para a avaliação central, uma parte dos pacientes que tinham sido alocados não tinha isquemia grave, e no final do estudo, essa alteração de ter grave ou não ter grave não interagiu no desfecho primário. Esse grupo de pacientes eram, pelo menos metade deles, trivasculares, 90% dos pacientes tinham lesão proximal, aliás, tinham lesão em DA, e 50% mais ou menos tinham lesão proximal em DA. A grande maioria dos pacientes eram tratados da forma clínica de forma semelhante entre os dois grupos. Você vê que os dois grupos seguem semelhantes no uso do beta-bloqueador ou no uso antianginoso. É porque o grupo que está conservador tem mais angina, se acaba usando mais antianginoso nesse paciente em relação ao paciente que faz a intervenção, o que mostra uma melhora na angina e na qualidade de vida. E o grupo que faz a intervenção, é lógico que durante o primeiro ano ali, um ano e pouco, ele usa mais terapia dupla do que o grupo que está conservador. E são coisas esperadas num trial que é pragmático. O que chama atenção em relação ao isquemia é que 95% dos pacientes usavam estatina, mas apenas 66% deles, no final do trial, usavam estatinas de alta potência. Quando você pensa que o grupo de intervenção, 95% a 96% deles fez a intervenção logo no começo do trial, e o outro grupo vai fazer a intervenção ao longo do trial à medida que for necessário, você vê que até 30% fizeram crossover. Uma coisa que chama a atenção do grupo de intervenção é que nem todos que fizeram o cateterismo vieram a fazer a revascularização. Você vê que existe um gap de mais ou menos uns 20% de pacientes de intervenção que você faz a TC. Em 2/3 deles, você, apesar de ter doença significativa na tomografia, você não encontra doença significativa ao cateterismo, mostrando que não existe uma concordância de 100% do exame de imagem tomografia com o exame de cateterismo. E 1/3 desses pacientes, né, eles tinham doença tão extensa que a hora que você ia para o CAT, você não tinha como revascularizar pelos 2 métodos que você tinha alencado, seja percutâneo, seja cirúrgico. A forma de tratar os pacientes foi da melhor forma possível que você tem nessa última década. Então, usou-se stent farmacológico em 98% dos pacientes que foram para angioplastia e usou-se a mamária em mais de 90% dos pacientes que foram para CRVM. Então, em termos de validade, que a questão metodológica do estudo, ele é ok. Você tem um estudo que é representativo, então ele é multicêntrico, isso facilita a validação externa dos resultados dele. Ele faz grupos paralelos, randomiza de uma forma adequada, ele cega para o médico assistente para a doença anatomicamente conhecida, diferente do que foi feito no CORD e no BARI.
Você faz uma amostra planejada, apesar de você ter que fazer uma série de análises interinas para poder chegar no final do estudo, você faz uma análise robusta para poder validar aquela análise inicial que você fez. Você faz uma definição de desfechos que é adequada, robustos e relevantes para o paciente clínico. Você segue ele por um tempo de 3 a 5 anos, você tem uma pequena perda de segmento e os grupos começam iguais e eles seguem iguais, a não ser as diferenças que são diferenças inerentes ao tratamento da angioplastia ou tratamento clínico. Então, em termos de metodologia, é um estudo bem montado. E quais foram os resultados desse estudo? Quando você pega o desfecho primário, que é o desfecho de 5 desfechos, né? Morte cardiovascular, infarto, hospitalização por angina instável, hospitalização por insuficiência cardíaca ou PCR ressuscitada, no final de 5 anos, você tem essas taxas de apresentação nos dois grupos, de forma que o P não é significativo. Isso se repete também para o desfecho secundário maior, que foi morte cardiovascular e infarto, com P também não significativo. Aquilo que eu comentei com vocês em relação ao modelo de Cox é esse cruzamento. A partir do momento que você perde a proporcionalidade, você inviabiliza o modelo de Cox nesse tipo de análise. Tá? O desfecho clínico de benefício líquido, na hora que você coloca o AVC, ele tem a mesma conformação de curvas que o desfecho primário, também com P não significativo. A morte cardiovascular, ela também tem a mesma conformidade, com P não significativo, ao longo dos 5 anos. E a causa total de morte segue de forma bem paralela, com P também não significativo. Então, os grandes desfechos foram não significativos ao longo do trial. Algumas coisas chamam atenção em relação ao isquemia, que é o P não significativo de infarto, mas aqui nós temos duas questões que são importantes serem discutidas. Primeiro, a hora que você diferencia infarto per-procedimento de infarto espontâneo, um grande problema de você misturar infarto per-procedimento em relação ao infarto espontâneo é que o per-procedimento ele é um marcador de risco. A gente ainda não entende muito bem ele de uma forma total, mas ele é um marcador de risco de um novo evento, um marcador de risco de infarto, um marcador de risco de uma morte. Então, na verdade, eu estou fazendo 2 vezes a mesma contagem daquilo que eu já estou medindo no desfecho primário. Isso aqui é um desfecho de segurança, não um desfecho de eficácia. De forma com que isso aqui pode, de uma certa forma, apagar um pouco o benefício que pode vir no infarto espontâneo, uma vez que você junta as duas curvas. Mas existem algumas questões relacionadas a este tipo de análise. Primeiro, eles fizeram 2 definições de infarto, uma definição que é primária e uma definição que é secundária. Essa definição primária, que é essa definição que está aqui em cima, tá? É uma definição extremamente conservadora. Para mostrar o quanto que é conservador, a troponina pós-hemodinâmica era acima de 35 vezes o valor de referência, ou pós-cirurgia cardíaca, 70 vezes o valor de referência. Diferente da definição secundária, que segue a definição que nós temos do infarto, que é 5 vezes ou 10 vezes. Então, vocês veem que a taxa per procedimento, na definição que a gente tem de infarto universal, ela é muito maior do que a definição primária que foi utilizada no estudo, e isso é lógico que impacta nos dados finais que são publicados em relação à publicação que você tem na New England, que você tem 10% e 11%, por causa dessa definição mais conservadora. Se você utilizasse realmente a definição, incluindo aí o infarto pré-procedimento, como é definido na definição universal do infarto, teria 15 contra 12. Tá? Não muda, de uma forma geral, o desfecho primário e nem secundário do estudo, mas isso chama atenção. Por que chama atenção? Porque a gente pode levar em consideração que talvez ele não tenha tido poder para demonstrar a diferença em infarto, mas essa análise aqui é uma análise de um desfecho secundário de um estudo em que você está levantando hipóteses, assim como está levantando hipótese em relação à hospitalização, que também houve diferença, mas você também não fez as avaliações para multicomparações. Isso aqui são desfechos secundários. Tá? O PCR não teve diferença, o AVC não teve diferença. E o interessante em relação ao desfecho primário é que não há interação entre os grupos. Quer dizer, todos os grupos que você avalia, se é diabético, não diabético, se tem isquemia, na entrada que eu tinha falado com vocês, que parte do grupo não tinha isquemia, outra parte tinha. Se você tinha angina ou não tinha angina, se o tratamento está otimizado ou não, não tem diferença ao longo dos grupos do desfecho primário. Então, não tem
esse P de interação entre os grupos como um todo. A análise bayesiana é uma análise bem complexa, eu não vou aqui extrapolar meu tempo falando sobre ela, a gente pode discutir ela um pouquinho depois. Ela sustenta toda a análise inicial do estudo, tá? E junto a isso você também tem a análise do paciente que tem doença renal crônica, que assim como o paciente inicialmente atrelado ao estudo maior, ele não tem diferença entre os dois grupos em que você intervém e não intervém, e aqui existe talvez uma diferença que chame a atenção, que é o paciente que tem doença renal crônica, que você faz a intervenção precoce, e que ele tem mais taxa de AVC desde o início do processo, mas essa taxa se sustenta e ela aumenta ao longo do tempo, enquanto o grupo conservador, o grupo que não faz angioplastia de início, ela se mantém com taxas muito menores. Aqui você tem um P, que é um P significativo. Tá? O que eu tinha mostrado anteriormente é que você já tinha uma ideia em relação à melhora da qualidade de vida vindo do CORDIT, a hora que você faz a revascularização, o que está de vermelho aqui é onde você tem P significativo. O final do CORDIT você não tem P significativo, porque você fez tanto crossover que os grupos ficaram iguais em termos de melhora de qualidade de vida, mas você tem, através desse estudo, que também foi publicado na New England, mostrando que a angioplastia ela melhora a qualidade de vida dos pacientes, diminuindo a angina. Tá? Bom, o que a gente chega no final das contas de conclusão em relação ao esquema, que é o maior estudo que nós temos, que compara a estratégia invasiva com a estratégia conservadora. Se você for avaliar os endpoints primários que foram utilizados, no geral, a estratégia invasiva inicial, né, não quer dizer que você não vai vir a fazê-la em algum momento, mas inicial, ela não é superior, ela não é benéfica em relação à estratégia conservadora inicial, quando você pega esses endpoints, que são endpoints mais duros. Tá? E não há heterogeneidade em relação a esses endpoints, em relação aos diversos grupos que foram ali estudados. E é importante a gente lembrar de algumas limitações. Levou-se muito tempo para poder fazer a inclusão desses pacientes, o que mostra que a mortalidade, a mortalidade dos pacientes ao longo do tempo mudou, mostrando que o tratamento clínico tem um certo benefício que ao longo do tempo ele foi se estabelecendo. Tá? Houve uma mudança no desfecho primário, o que coloca a gente sempre com uma pulga atrás da orelha em relação à veracidade desse resultado. 14% dos pacientes não tinham isquemia e eles foram alocados, tá? E você não pode vir a generalizar todos os resultados que estão aqui em cima para centros que não tenham os mesmos resultados de procedimentos que você tem no estudo isquemia. Quem participou do estudo isquemia sabe o quanto que eles são extremamente rigorosos para a cirurgia e para a angioplastia em relação aos resultados das pessoas que entraram para poder fazer os procedimentos. Tá? E lembrando que esses resultados também, eles não são resultados que se aplicam a pacientes que tiveram síndrome aguda ou que foram revascularizados recentemente, pacientes que são extremamente sintomáticos ou que têm lesão de tronco ou que têm a disfunção do ventrículo esquerdo. Bom, quais são as mensagens que a gente pode vir a tirar desse tipo de estudo? Primeiro que o estudo ele traz conceito, tá? Não é para a gente copiar a metodologia do estudo. O que são conceitos? São conceitos de plausibilidade. Aquele paciente que tem extremos, o paciente que instabiliza a doença, o paciente que tem muito sintoma, o paciente que cai a fração de ejeção com a isquemia, o paciente que tem, eu não chamo nem de critério de gravidade, eu chamo de critério de malignidade, ao teste funcional, é um teste que é um paciente que tem a plausibilidade de você vir a intervir para diminuir a chance de eventos ou melhorar a qualidade de vida desse paciente. Isso é um conceito. Agora, o conceito que o estudo traz é que no paciente de doença crônica que não entra nesses extremos de doença, e que está estável e clinicamente bem, ele não se beneficia do ponto de reduzir infarto ou reduzir morte, ou reduzir ou melhorar uma qualidade de vida, sendo que ele não tenha sintomas, vem a intervir de forma invasiva. E o importante é a gente não copiar. Aquela ideia de que a partir de agora não se faz mais cintilografia, se só se faz tomografia, é uma ideia que não é correta. Porque o que esse estudo traz para a gente é, mais uma vez, o que a gente tem que pensar de uma forma multivariada e não binária. Você tem que avaliar os sintomas do paciente, avaliar a resposta desse paciente ao tratamento clínico que foi instituído, avaliar como é que está a função ventricular dele, avaliar qual o resultado, a capacidade funcional que ele tem, avaliar qual a anatomia coronariana, a funcionalidade, as preferências desse paciente, e aí sim você vai ter uma resposta se você vai conseguir reduzir sobrevida, reduzir infarto, ou apenas o tratamento clínico ele é suficiente para você poder levar esse paciente
com tranquilidade ao longo do tempo. Não? Obrigado. Luiz Passagra, excelente palestra. Acho que conseguiu ensinar para a gente a metodologia do estudo e mensagens importantes que vão servir de embasamento para a nossa discussão a seguir. Gostaria de passar a palavra para o doutor Eduardo Rocha para falar aí as considerações sobre esse estudo do isquemia e a doença coronariana crônica. Doutor Eduardo Rocha. Bom, vocês estão vendo a minha tela? Eu acho que... Estamos vendo bem. Bom. E estamos vendo bem também. Pode continuar aí. Tá joia. Primeiro, muito obrigado ao Henrique e à Sociedade Mineira. É um prazer estar aqui. Eu estou entre amigos. Por sorte, nesse momento, eu acho que eu sou o primeiro mineiro presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardíaca, apesar de ter passado a tanta gente ilustre e importante na cirurgia cardíaca nacional, em vários postos, em Minas e fora de Minas, né? É um prazer estar aqui e é um prazer discutir ciência no momento que a gente anda num um ambiente tão obscuro do ponto de vista científico. Hoje nós vimos o Lancet retirar estudos da cloroquina, nós vimos estudos todos cheios de vieses e discutir ciência em alto nível é uma coisa que é fundamental. Eu nunca senti tão necessário ter feito um mestrado e um doutorado. Eu acho que isso me ajuda a ter uma análise que os outros não precisam fazer por mim. A gente consegue fazer essa análise tentando chegar na verdade científica em vez de ficar ouvindo versões. O que estava estabelecido ao longo do tempo é que a cirurgia era o melhor tratamento, né? Isso é um estudo de 94, publicado no Lancet, que a cirurgia reduz mortalidade. Isso é o que a gente tinha no passado e os trabalhos ao longo do tempo têm mudado. E o que a gente tem visto é uma progressão dos tratamentos menos invasivos e a cirurgia, por exemplo, quando não tem lesão de tronco de coronária, não tem lesão da descendente anterior, a indicação ela deixa de ser indicação tipo 1 e passa a ser indicação 2, com nível de evidência bem mais baixo. Então, uma coisa que a gente tem visto é uma tendência à não invasibilidade e é uma tendência dos procedimentos clínicos também terem uma evolução. Sobre o isquêmia, eu vou ser aqui o advogado do diabo, né, gente? Me desculpem, mas a gente tem que fazer o contraponto, né? O que a gente tem que fazer são os questionamentos, porque quando a gente olha um estudo desse, a gente tem que pensar assim, como é que eu vou trazer isso para dentro do meu consultório, para dentro da minha prática clínica? Alguns viés que devem ser apontados, né? A amostra do isquêmia, ela perdeu praticamente 3.000 pacientes que seriam randomizados, foram randomizados somente 5.000. Uma coisa que o tratamento clínico dentro do estudo foi feito é um controle lipídico muito intenso. A gente tem uma dificuldade enorme de conseguir aderência dos pacientes aos tratamentos que a gente propõe e, infelizmente, a maioria dos doentes não adere ao tratamento. E isso afasta um pouco esses resultados do nosso mundo real. O paciente teve acesso a uma tomografia, teve acesso a cateterismo, eles conferiram a qualidade de ambos, eles tiveram acesso à medicação de primeira linha sem restrição, coisa que não é do nosso dia a dia aqui no Brasil, infelizmente. Nós temos que discutir um pouquinho sobre definição de infarto, que a definição de infarto também é um pouco diferente, né? Como já foi, o Luiz Guilherme já ressaltou na apresentação dele. E uma coisa importante, né, gente? Esse doente que foi randomizado, ele não se aplica a quadros agudos, pacientes com fração de ejeção baixa, lesões de tronco, insuficiência cardíaca classe 3 e 4, e aqueles pacientes que se mantêm sintomáticos mesmo tomando medicação otimizada. Isso é um viés do estudo, porque ele limita muito o nosso universo, né? Esse universo vai ficando cada dia mais restrito. O agrupamento da cirurgia com angioplastia, eles foram todos tratados como estratégias invasivas e não houve análise assim evidente de subgrupo, né, do grupo cirúrgico, do grupo angioplastia, quanto ao risco, quanto ao syntax score e outros.
E uma coisa que me chamou muita atenção, gente, eu ando muito preocupado com isso, acompanhamento de doença coronária em menos de 5 anos. Isso tem causado alguns vieses, e a gente vai mostrar aí que o tempo de 3 anos é o tempo de inversão da curva, onde a cirurgia começa a ganhar os outros tratamentos com o tempo. No momento inicial e nos primeiros momentos, infelizmente, a cirurgia não tem vantagem. Então, qualquer estudo que faça uma análise menor que 5 anos, a cirurgia vai perder. E a questão é o seguinte, qual doente que nós vamos valorizar? Se a gente pegar um paciente acima de 80 anos, a gente não precisa fazer uma avaliação a longo prazo. Mas se a gente estiver pensando num doente com 50, é uma situação bem diferente. Eu tive problemas no hospital que eu trabalhava a respeito desse tipo de coisa. Estavam sendo tratados pacientes com lesão de tronco com 50 anos, com Euroscore abaixo de 1. E a gente realmente teve grandes problemas com isso. Então, essa a coisa que mais me chama a atenção no isquímia, que é a avaliação a curto prazo, né? 3,2, 3,3 anos. É óbvio que tiveram alguns doentes que foram recrutados no começo da década de 2010, né? Mas alguns outros foram mais recentes, e a média dá em torno de 3,2 anos, o que é uma média muito curta. Se a gente pegar outros estudos de coronária, esse aqui é o Nobel, você vai ver que a cirurgia vai ganhando da angioplastia, por exemplo, a partir do 2º ano para frente. A mesma coisa acontece no Excel. Com 36 meses é onde as curvas elas se tocam e cruzam. Aí a cirurgia passa a ter um efeito mais adequado do que os outros tratamentos. E justamente por isso que nós estávamos discutindo sobre o Excel. É a grande discussão que hoje está no mundo da ciência cardiovascular, que nós estamos discutindo, inclusive esse aqui é o artigo que a gente publicou junto com o Walter Gomes, o Luciano, que é da PUC de Porto Alegre, o Fábio Jatene do INCOR, o João Carlos de Rio Preto e o Rui, que é o ex-presidente da sociedade, justamente sobre as questões envolvidas ao Excel, que fez algumas mudanças metodológicas muito graves e que podem impactar no resultado. E as diretrizes usaram essas mudanças de maneira inadequada, ao nosso ver. Isso também está sendo avaliado, isso é um artigo que foi publicado no JAMA, também é artigo dessa semana, de 1º de junho, e no TCT também, que é um artigo de 1º de junho, falando as mesmas coisas, que as definições mudaram. Então, é importante a gente fazer uma avaliação desses trials com muito critério e muito cuidado. E isso é o que o colega Luiz Guilherme falou, é verdade. Os critérios de definição universal de infarto, eles têm sido esquecidos em muitos desses trials. No isquímia, ele não foi usado e também não foi usado no Excel. Então, são coisas que podem mudar e interferir nos resultados. Isso é importante a gente ver, porque criam grandes bias no estudo e a gente pode ser levado a uma interpretação errônea. O que a gente pode falar também sobre o isquímia é que são controláveis, em situação super controlada dos pacientes com colesterol adequado, ele funciona bem. Então, eu acho que nesse tipo de paciente, hoje, o que fica muito evidente para nós é que não há necessidade de se correr com esse paciente. Nós estamos avançando no tratamento clínico e o que a gente via no passado, que era uma tentativa, olha, eu estou com um catéter dentro da coronária, vamos fazer uma angioplastia, tem uma lesão grave numa artéria X ou Y, isso perdeu sentido hoje. A gente não tem essa pressa mais, eu acho que não há um tratamento emergencial nesse tipo de paciente. Se você não tiver um paciente com lesão de tronco, com um trivascular grave, não há necessidade de se pensar nesse tratamento de maneira assodada. Nós temos tempo de pensar. Então, isso é importante. Isso nós aprendemos com o CORID, com o óbito e agora com isquímia. O tratamento clínico é uma opção e ela tem crescido. E ela deve ser pensada como uma opção viável e segura. E realmente o nosso universo do doente cirúrgico e do doente que vai para a angioplastia, ele vai ficando um pouco mais restrito. É natural isso. O importante é a gente entender que esse estudo ele é um estudo que ele não dá
definição, não dá uma imagem definida da doença coronária crônica, ele dá uma impressão que é possível fazer um tratamento clínico de qualidade, e a gente pode imaginar que não há uma bala de prata, não tem um tratamento perfeito que vai resolver todas as situações. Nós temos o paciente que pode receber alguns tipos de tratamento em determinados momentos. E o que isso leva a gente a raciocinar? Que nós temos que trabalhar em heart team. Não há possibilidade de fazer um heart team capenga, sem a presença do cirurgião, sem a presença do hemodinamicista e do cardiologista clínico que lida com a doença arterial coronária crônica. Nunca foi tão necessário discutir ciência, falar em ciência e tratar de maneira individualizada usando os dados que a gente tem. O mundo real é um pouco diferente do mundo dos trials, mas a única forma da gente fazer o melhor para o nosso doente é trabalhar em heart team. Eu termino, então, deixando uma mensagem do Dr. Adib, que hoje faria 91 anos, é um dos cirurgiões mais importantes que o país já teve, e hoje também nós estamos comemorando 45 anos da cirurgia de Jatene para correção de transposição de grandes artérias. Então, o segredo da medicina é descobrir o jeito. E a gente pesquisa para descobrir qual o jeito. Muito obrigado. Rocha, pela excelente palestra, dentro do tempo que foi lhe concedido, um resumo objetivo e claro das evidências científicas e considerações importantes. Gostaria de passar a palavra agora para o nosso colega Eduardo Falquetto. Eduardo Falquetto vai falar a contribuição da imagem, analisar a imagem e, do ponto de vista do cardiologista, a imagem referente ao estudo de isquímia. E depois partiremos para o debate, lembrando aos senhores que o Q&A, o Question and Answer, está aberto lá para a gente fazer as perguntas e a gente vai compilar isso no final. Doutor Eduardo? Eu preciso que alguém me libere o vídeo, que meu vídeo está... Ezequiel, por favor. Depois, Eduardo, a gente vai... Conseguiu? Consegui. Estão me ouvindo bem? Ouvindo bem, o som está claro. Ok, boa noite a todos. Obrigado, Henrique e Sociedade, pelo honroso convite de estar discutindo um tema tão interessante. Parabéns aos palestrantes anteriores. A palestra do Luiz é bastante cativante aí para a gente discutir várias coisas. Eu espero que dê tempo, porque realmente, como os comentários e as perguntas aí feitas, algumas coisas têm que ser discutidas, né? Assim, existem algumas relevâncias aí a serem levantadas, mas a mim, apesar de hemodinamicista, coube falar sobre imagem, né? Então, vamos lá. A minha visão aqui é a visão da propedêutica. Eu não tenho conflito de interesse sobre esse tema. E o que eu pensei para a gente fomentar a discussão, e aí eu gostaria muito que todos vocês, eu vi a lista dos colegas aqui, são vários que eu gostaria de saber a opinião aqui sobre esse assunto, então, por favor, participem. A minha estratégia aqui foi lembrar o que existia do ponto de vista de imagem antes do isquímia. O Luiz já trouxe a ideia do estudo, como que o estudo montou a sua propedêutica, como que ele definiu o que seria o critério de revascularização, como alguns já participaram aí, lembrando que não o objetivo era comparar estratégias de revascularização, pelo contrário, né, o que se queria era comparar estratégias iniciais, né, conservadora versus invasiva, sendo que a ideia do isquímia era medir isso através de um estudo funcional. E o que a gente tem dessa propedêutica funcional anatômica antes do isquímia? Também é uma novidade, né? Para muitos, eu acho que, não sei se todos já reviram esse guideline, extremamente bem escrito, extremamente bem embasado, que é o guideline 2019 da síndrome coronariana crônica. Inclusive, até o nome mudou, né? De DAXA para síndrome coronariana crônica. E esse guideline já traz novidades em relação à propedêutica dos testes, né? Com a regra geral, que a gente deve avaliar pela probabilidade pré-teste, sempre de DAC,
olhando características do paciente que podem influenciar o meu teste, e isso vai determinar qual teste que eu vou pedir, e levando em conta a expertise de quem está fazendo, se faz bem feito ou não o teste, e a disponibilidade local. Então, ele é muito didático, né? Divide isso em 6 passos. Inicialmente, cabe ao clínico, ao cardiologista clínico no consultório, classificar a manifestação que ele está julgando ser possivelmente relacionada à obstrução epicárdica ou à isquemia miocárdica. Então, ele tem que definir se aquilo ali é uma manifestação anginosa e se a anginosa ela é típica, atípica ou não anginosa. O guideline lembra dados importantes aí, que a manifestação de dor típica ela é uma manifestação não tão frequente quanto a manifestação atípica, e mais do que isso, além de não tão frequente, ela não tem o poder usualmente dado de aumentar a probabilidade pré-teste a fim de determinar por si só qual que é o teste que deve ser feito, ou seja, ela sozinha ela não consegue determinar que o paciente já tem uma probabilidade pré-teste alta, e a gente vai ver isso demonstrado claramente pelo guideline. O passo 2 seria estimar as comorbidades, se presentes, o diagnóstico deve ser apenas clínico, não deve ser solicitado em um teste, já que não visamos revascularização. O passo 3, rapidamente, é um estudo basal de consultório, né? Um laboratório básico, eletro, raio-x de tórax e eco. E depois, enfim, o que nos interessa aqui é a determinação de qual exame de imagem solicitar. E aqui eu gostaria de lembrar o que está por trás disso, né? A MBE que está por trás de uma escolha bem embasada de um teste é aquele teste que, diante de uma probabilidade pré-teste, possui características de performance que faz com que a probabilidade pós-teste fique indicativa da presença da doença ou exclua a doença. Então, o teste aqui a ser solicitado, ele é um teste que possui uma performance uma performance que independe da prevalência da doença, ou seja, independe de para quem eu estou pedindo, é uma característica do teste com as suas limitações ou avanços, que diante de uma probabilidade pré-teste que a clínica me sugeriu dentro da consulta, eu vou alcançar uma probabilidade pós-teste que indica a presença ou afasta a presença da doença dentro de um diagnóstico de probabilidade. Então, o passo 4 que o guideline indica é a gente fazer a probabilidade pré-teste. E isso é uma novidade, assim como o esquema também é uma novidade que sucedeu, essa é uma novidade importante, porque a nossa probabilidade pré-teste de DAC estável, de síndrome coronariana crônica, mudou. Né? A gente estava baseado no Diamond Forrester, e todos nós sabemos que era uma estimativa da probabilidade que superestimava a presença da doença, era muito comum a ocorrência de testes falsos positivos, e aí de 2013 para cá, até a publicação do guideline em 2019, eles reviram essas estimativas de probabilidade pré-teste e, na verdade, colocaram isso em patamares menores. E aí estão publicados esses valores que estimam a probabilidade pré-teste diante de 3 características, que são as características que têm embasamento científico comprovado. Então, são elas: manifestação classificada como típica, atípica, não anginosa, o sexo e a idade do paciente. E vejam que o quadro mais verde escuro são quando a gente define a probabilidade pré-teste como intermediária, que é aquela acima de 15%, e o restante, a probabilidade pré-teste baixa, né, menor que 15%. Então, por aí a gente vê que o que a gente tem hoje é uma probabilidade diante dessa revisão, que a maior parte dos pacientes, dependendo do quadro clínico, do sexo, da idade, apresentará com uma probabilidade pré-teste ou baixa ou intermediária. E dessa intermediária, o máximo que a gente chega é essa probabilidade pré-teste de 50%, que seria aquele homem com dor típica com mais de 70 anos. Então, isso é de um valor imenso, porque isso torna a anamnese no consultório a principal ferramenta para a decisão de qual teste solicitar, quando, na verdade, quase nunca, né, deve ser solicitado o teste, ou na maior parte das vezes, na verdade, deve ser solicitado não deve ser solicitado teste. Vocês vejam aí que a maior parte dos pacientes tem probabilidade pré-teste menor que 15%. Lembrando que os pacientes assintomáticos nem são considerados, então permanecia, né, a ideia sempre permaneceu de que pacientes assintomáticos não devem realizar, já que eles têm uma probabilidade pré-teste extremamente baixa e não há teste capaz de mudar essa probabilidade pré-teste de forma significativa. E algo super importante, que 85% a 90% dos pacientes com DAC possuem um desconforto atípico ou não anginoso.
E uma novidade é que a dispneia, quando julgada pelo cardiologista como possivelmente relacionada a uma manifestação de isquemia, ela entra também na estimativa da probabilidade pré-teste, sendo que os números, né, que ela determina são o que torna também mais uma manifestação da probabilidade pré-teste no máximo intermediária. Quando solicitar testes não invasivos de imagem? Quando a probabilidade pré-teste é acima de 15%, isso não tem dúvida. Quando a probabilidade é entre 5% e 15%, o médico pode considerar a solicitação desse teste, mas tem que saber que existe uma alta chance de teste falso positivo. Então, é assim que o Guideline, em 2019, orientou que a gente fizesse essa abordagem da probabilidade pré-teste e a escolha do teste. E aí a gente tem que correlacionar com a imagem, com a aula do Luiz, para ver se a gente vai mudar essa regra em função do isquemia. É seguro fazer isso? Sim, é seguro fazer assim. Se você analisa o risco cardiovascular de morte ou infarto em quem tem probabilidade pré-teste menor que 15%, esse risco anual é menor que 1%. Ou seja, é extremamente seguro, com a chance de 99% de certeza de você não ser surpreendido por um evento coronariano naquele paciente que você não solicitou um teste por uma doença cuja probabilidade de presença era muito baixa. Mas em que entram, então, aqueles sempre argumentos de que se o paciente é hipertenso, diabético, tabagista, isso, na verdade, não funciona. O Guideline, ele endossa essa preocupação, só que ele lembra que nós não temos evidências para dar peso individuais ou coletivamente na estimativa da probabilidade pré-teste desses fatores de risco clássico para a doença coronariana. E o que ele nos orienta é que, se a probabilidade pré-teste é entre 5 e 15, a presença desses fatores poderia ser um indicativo da solicitação do teste. Mas qual teste solicitar? E aí eu acho que já tem, inclusive, dúvida aí que a gente deve entrar nisso. Qual teste solicitar? Então, é o que eu disse lá atrás, a gente deve entender a performance dos testes, aí eu vou pedir a atenção de vocês, porque é um conceito que não é muito difundido, mas é extremamente importante e evita um gasto desnecessário na propedêutica de DAC-STAR tão feita e tão disseminada. A performance do teste é medida pela razão de probabilidade do teste, que independe da prevalência da doença na população, uma característica do teste. E a gente fala que um teste tem boa performance quando ele tem valores de razão de probabilidade que modificam a probabilidade pós-teste, a ponto de eu ter certeza da presença ou excluir a doença. Então, um teste é considerado um teste bom quando o resultado positivo com boa performance é aquele que tem uma razão de probabilidade acima de 10. Enquanto um teste que tem uma boa chance de excluir a presença da doença, quando negativo, então, por favor, atente para esses valores, que a gente vai interpretar os nossos testes esportivos de acordo com esse critério de performance. E nós vamos avaliá-los de acordo com essa meta-análise que embasa praticamente toda a propedêutica do Guideline, que é uma meta-análise publicada em 2018, que estudou os diversos testes disponíveis para a propedêutica de DAC sob dois conceitos, o conceito anatômico e o conceito funcional. Ou seja, os testes foram comparados em relação à sua performance no diagnóstico de lesões acima de 50% no CAT, quando o critério padrão ouro era o critério anatômico, e com lesões que eram FFR menor que 0,8, ou seja, FFR positiva, sendo então estabelecido o FFR como padrão ouro funcional. Como foi a performance, então? Então, em verde aí está para vocês lembrarem qual que é o conceito de um teste ideal. E a gente tem aí à esquerda de vocês o teste ergométrico, o eco de estresse, a tomografia, a cintilografia, o PET e a ressonância de estresse. Então, quando um desses testes vem positivo, qual que é a força que ele tem para predizer um CAT com lesão acima de 50%? Bom, sinal vermelho aí para o teste de esforço, que o LR dele é 1,5, e sinal vermelho para a cintilografia, que tem um LR de 2,8. Sinal amarelo para o restante, que variando aí de um LR de 4 até 5,8, sendo o máximo aí no PET. Quando esses exames vêm negativo, ou seja, a força deles de excluírem um CAT com lesão de 50%, é a seguinte: sinal vermelho novamente para o teste de esforço, com um LR de 0,6, sinal amarelo para o restante, com LRs intermediários, e sinal verde, aí é o único teste preenchendo o critério anatômico de LR com negativo menor que 0,1 da angiotomografia de coronário. Utilizando agora o padrão ouro do FFR, ou seja, o meu teste predizendo uma lesão funcionalmente significativa, nós temos que
havia dados do cateterismo, esse ICA, da angiotomose coronária, do SPECT, do PET, da ressonância novamente, a ressonância com estresse. Utilizando o mesmo conceito de performance ideal, a gente tem sinal vermelho de um teste positivo na predição de uma lesão FFR positivo para o CAT e para a angiotomografia, ou seja, de fato, como o Luiz disse na apresentação dele, os testes anatômicos não conversam bem com os testes funcionais. A capacidade que um CAT e uma angiotomo têm de predizer uma lesão FFR positiva é baixa, né? Bem inferior ao LR ideal acima de 10. Sinal amarelo para a cintilografia, com LR de 4, e sinal aí que eu coloquei laranja, que apesar de estar abaixo de 10, é o melhor que a gente tem se a gente usar aí esse critério tão exacerbado pelo isquemia, que é o critério funcional. Quem performa melhor é o PET e a ressonância com estresse, chegando máximo a ressonância no LR de 7,10. Se algum desses exames vier negativo, então a chance que eles têm, a força que eles têm de excluir uma lesão FFR positiva é a seguinte: sinal vermelho para o CAT e para a cintilografia e sinal amarelo para o restante, angiotomografia, PET e ressonância. De tal maneira que a conclusão que a gente chega ao analisar a performance dos testes disponíveis realizados em centros em que publicaram esses dados, ou seja, com pessoas capacitadas, com pacientes adequadamente selecionados, vocês viram LRs aí na maior parte das vezes com sinal amarelo, ou seja, intermediário. Essa é a nossa realidade. Para resolver essa questão, essa figura é extremamente conhecida de vocês, o guideline determina que a gente deve utilizar a angiotomografia de coronária quando a probabilidade de pré-teste ela é baixa ou intermediária e usar os testes de imagem para isquemia quando essa probabilidade é mais alta. Lembrando, pela aquela estimativa de probabilidade de pré-teste, que a gente vai ter no máximo uma probabilidade de pré-teste de 50 naquele idoso homem com dor típica. Então, o grosso da nossa situação é a probabilidade de pré-teste intermediária. O passo 6, e por fim, a gente deve estratificar o risco, e aí cabe muito a ideia do isquemia, a gente vai discutir, é que o guideline cita que uma vez que o teste venha como positivo, se bem indicado, a melhor performance solicitada pelo cardiologista, o melhor teste indicado para aquele objetivo, a gente deve analisar o resultado quanto a critério de gravidade. Se preencher algum critério de gravidade, inclusive a gente pode discutir o resultado do isquemia, se mexe nisso ou não mexe, esse paciente deveria ir sim, se preencher algum desses critérios que está na tela, esse paciente deveria ir para a coronariografia. Se não preencher, o diagnóstico de DAC crônica ou de síndrome coronariana crônica está estabelecido, deve ser instituída a medicação, mas não tem benefício de revascularização, como já havia sido demonstrado por esses estudos já citados pelo Luiz, então esse paciente não deveria ir para a estratégia invasiva pela coronariografia. O que o isquemia muda? É o último slide. Perfeito. Tá bom. Já deu os 15 minutos, mas... Ok, obrigado. E aí a gente tem que o isquemia muda o quê? O isquemia muda bastante. O isquemia muda o passo 4 e o passo 5. Ou seja, ele valoriza a informação funcional, determina a revascularização baseada no teste funcional versus tratamento clínico. Então, de tal maneira que a gente tem que discutir se a gente vai encarar essa mudança nos passos 4 e 5, determinados pelo guideline, ou não. Essa é a pergunta que eu quero discutir com vocês. Obrigado. Muito obrigado, doutor Falqueto. Excelente apresentação. Aprendemos muito aí. E desculpe pela interrupção, só apenas organizar o evento, mas muito obrigado. Uma excelente apresentação. Estamos empolgados aí com a discussão que nós vamos ter depois. Excelentes 3 aulas que nós tivemos. Gostaria de passar a palavra para o doutor Marcelo Queiroga, que vai fazer as considerações a respeito do estudo isquemia, doença coronária crônica. Doutor Marcelo, fique à vontade também para falar um pouco sobre a nossa Sociedade Brasileira de Cardiologia, que o senhor tem conduzido tão bem e tão brilhantemente valorizado as regionais e todo esse Brasil, esse enorme Brasil. Acho que a visão de um grande estadista mesmo à frente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, nós só temos a agradecer a sua gestão, que está brilhando e fazendo acontecer. Doutor Marcelo, a palavra é sua. Obrigado aos colegas, a honra e o privilégio de participar com vocês de uma atividade cientificamente tão relevante, né? E esse tema, com certeza, se não fosse essa pandemia da Covid-19, que é só o que falamos hoje nesse país, ele está sendo muito mais discutido, né? Dada a sua relevância, nós sabemos que doenças cardiovasculares
representam 32% da mortalidade total, e que a cardiopatia isquêmica, que é justamente o que tratamos aqui, é a principal causa de morte no país. Claro que é a sua apresentação de síndrome coronariana aguda, que é a responsável pelo maior número de mortes, mas pacientes com síndromes isquêmicas crônicas, eles também fazem parte do nosso dia a dia. Há uma prevalência elevada. Esses pacientes, muitas vezes, recebem, como o Eduardo Rocha nos falou, tratamentos inadequados, são tratados de maneira ainda com conceitos antigos, embora sejam disponíveis em políticas públicas estatinas, sejam disponíveis medicamentos antiagregante plaquetário, inibidores de ECA, esses pacientes não fazem uso da forma que deve e também não fazem o controle dos fatores de risco da forma que tem que ser feito, né? O que, de certa maneira, faz com que os dados do estudo isquêmico, dos critérios de inclusão, eles sejam relativizados por conta do universo que nós temos na nossa prática clínica diária. Então, o primeiro desafio é tratarmos esses pacientes da maneira adequada, para que talvez todos eles pudessem ser encarados dentro do contexto do isquímia e a decisão clínica fosse tomada com aquelas premissas. Eu já estou na cardiologia há mais de 3 décadas, né? E na cardiologia intervencionista eu acompanhei a evolução de todos esses trials desde o primeiro MES, né? Que comparava a angioplastia com balão versus tratamento clínico, estudo BALI, depois todas essas variações, sendo a última antes do isquímia a suscitar grande discussão foi o estudo CURAT, né? E de tal sorte que nós sabemos que nesses pacientes com DAC crônica, os procedimentos de revascularização, seja revascularização percutânea, seja revascularização cirúrgica, eles não agregam valor em relação à redução de mortalidade. Mesmo assim, procedimentos de revascularização e, sobretudo, os procedimentos de revascularização percutânea, eles são utilizados de uma maneira muito frequente e, às vezes, de maneira inapropriada, né? Então, portanto, quando se traz um estudo como o isquímia, né, que deixa bem claro que esses pacientes, mesmo aqueles que têm isquemia miocárdica, desde que não haja comprometimento do tronco da coronária esquerda, eles não teriam um benefício muito forte com procedimentos de revascularização, seja cirúrgica, seja percutânea. Nós temos que acender uma luz vermelha, né, para alocar esses recursos mais naqueles pacientes com síndromes coronarianas agudas, porque são eles os que mais se beneficiam, né? Infelizmente, na prática, não é isso que ocorre, né? Nós sabemos das limitações metodológicas que há em relação a esses estudos, né? Aqui eu estava vendo nas perguntas, o Wang vem questionando que no braço invasivo não se realizou intervenção em um bom número de pacientes, mas creio que, de uma maneira geral, esse estudo isquímia é um estudo bem conduzido e que ele pode servir para nortear as nossas tomadas de decisão doravante, no sentido de persistir de uma maneira mais detida no tratamento clínico e não se deixar seduzir somente pelos aspectos dos angiográficos. Nós sabemos hoje que os dados da angiografia, por si só, eles não se sustentam. É necessário uma avaliação, mesmo uma avaliação funcional dentro do ambiente do cateterismo cardíaco. O estudo FAME-2, ele mostra isso bem, que pacientes que têm um FFR de revascularização naquele vaso, que a gente deve abordar aquelas artérias que têm um FFR positivo, e a esses grupos, mesmo pacientes que têm doenças em mais de uma artéria, eles não teriam um benefício de ter uma revascularização completa se não houvesse uma isquemia considerável, uma FFR positiva a se tratar. Então, se agrega a esses dados do isquímia a brilhante apresentação que
foi feita pelo Eduardo, onde ele mostra de uma maneira muito categórica que essas análises pré-testes devem ser consideradas, haja vista que hoje nós temos uma disponibilidade maior de métodos de imagem que podem ser acessíveis para que a gente possa alocar os pacientes de uma maneira mais própria para um tratamento ou para o outro. No passado, nós dispunhamos apenas de um teste ergométrico e a variação do segmento ST era que norteava a indicação de uma coronariografia e o procedimento era ditado somente, muitas vezes, com base numa angiografia de péssima qualidade. E muitos pacientes foram operados assim, com pontes, 5, 6 pontos, e a gente não sabe para onde ia tanta ponte, né? Se nós só temos 2 ou 3 troncos arteriais mais importantes. Hoje não, hoje nós temos uma miríade de outros métodos, como, por exemplo, a ressonância magnética, como, por exemplo, o ecostresse, né, a cintilografia, enfim, né, nós temos um arsenal muito mais próprio para que façamos uma triagem mais adequada desses pacientes. Então, a primeira mensagem em relação que na síndrome coronariana crônica, a conduta conservadora, ela deve ser a preferível, deve-se procurar optimizar a terapêutica, né, para que nós possamos indicar esses procedimentos para aqueles pacientes que nós não conseguimos controlar os seus quadros de angina, né, a despeito dos medicamentos que nós fazemos uso na prática clínica, né. Há outras questões que permeiam esse contexto do diagnóstico das síndromes coronarianas, sejam agudas ou sejam crônicas. Muitos desses pacientes, eles procuram, às vezes, as urgências, os hospitais, têm sintomatologias atípicas, né? Eles não têm um quadro de síndrome coronariana aguda e há uma permissividade muito grande em relação à realização de procedimentos de angiotomografia. Nas salas de emergência, eu não sei qual é a experiência de vocês, mas às vezes os pacientes chegam com um sintoma típico que muitas vezes não está nem relacionado com DAC, faz uma angiotomografia, se encontra lá uma placa, e aí esse indivíduo já vai para uma sala de cateterismo. O Eduardo Rocha falou aí, né? O paciente está na sala, tem uma lesão, o que é que eu faço, né? Mas aí o que que faz? O paciente vai fazer um exame funcional, um FFR, e aí a FFR indica o procedimento de intervenção, quando nós nem sabemos se aquela sintomatologia estava associada ou não a um quadro coronariano, seja agudo ou mesmo de uma síndrome coronariana estável, né? Então, passa-se a superindicar procedimentos de intervenção coronária percutânea, que são mais superindicados do que o procedimento cirúrgico em si, né? Então, mais do que nunca, precisamos ter uma análise muito ponderada acerca de tudo que dispomos hoje. O estudo isquímia, eu entendo como algo que veio para trazer um subsídio a mais, no sentido de que nós devemos perseverar no tratamento optimizado dos nossos pacientes. Nós sabemos que o perfil e a carga de doença dos nossos pacientes é cada vez mais maior, né? O número de pacientes diabéticos, de pacientes que têm insuficiência renal. O Luiz falou muito bem, né, em relação aos pacientes que têm função renal comprometida, que o resultado dos procedimentos de revascularização não é muito adequado, e isso não é raro na nossa prática clínica. E às vezes essa função renal comprometida é em função de excesso de exames que recebem contrastes radiológicos, né? Então tudo isso precisa ser considerado para que nós consigamos mudar o panorama da mortalidade cardiovascular, né? Que esse é o nosso objetivo. E lembrar que esses pacientes também têm doença cerebrovascular, que é a segunda causa de mortalidade. Então, cumprimento os dois palestrantes pela excelência das apresentações, e eu acho que nós podemos debater mais o assunto, né? Nós temos 207 colegas que estão nos assistindo hoje, né? Isso mostra o sucesso desses eventos virtuais, né? A agenda da cardiologia brasileira, ela foi modificada, como vocês bem sabem, né? Nós tínhamos um tipo de planejamento no ano passado e essa pandemia mudou tudo, trouxe algumas reflexões
a gente vê um estudo clínico tão bem apresentado como foi o esquema pelo Luiz, né? E eficiente de certa maneira, trazer respostas para o enfrentamento de uma situação de emergência na saúde pública mundial. Hoje assistimos estarrecidos duas publicações nas duas mais prestigiosas revistas científicas, New England e o Lancet, onde houve uma retratação e as publicações elas foram simplesmente retiradas. Uma com relação ao emprego de cloroquina e hidroxicloroquina e a outra com relação a pacientes que faziam uso de ECA e de BRA, né? Até motivo de um posicionamento da Sociedade Brasileira de Cardiologia acerca da Covid-19, de que nós deveríamos, eu inclusive entendo ainda que mesmo com essa retratação, a posição é a mesma, né? Os pacientes que fazem uso de ECA e BRA, eles devem continuar os seus tratamentos e não há evidência para que nós façamos modificações em relação às recomendações que estão postas em diretrizes, né? Quero crer que, apesar do esquema estar publicado no New England, né, os dados não foram daquela base de dados lá do SOGISPI, né? Ela é uma base de dados que infere os conceitos que a gente tem de uma boa qualidade da medicina, né? Vamos continuar trabalhando forte junto com as sociedades estaduais para que agora, em novembro, tenhamos condições de ter um evento presencial. Esse tipo de interação é muito útil, mas ele não substitui a interação presencial, né? Porque é lá onde nós conversamos, onde nós discutimos mais aprofundadamente a nossa prática diária, trocamos as nossas experiências de uma maneira mais detida, né? Então, quem sabe se nós não vamos ter no Congresso de Brasília, em 2020, o maior evento presencial da cardiologia mundial, né? E discutir de maneira mais detida esse estudo isquímia. Muito obrigado, Marcela. Honramos muito e sentimos muito grato pela sua presença aqui entre nós, mineiros, virtualmente, aí, conversando diretamente com o Dr. Queiroga e trazendo as importantes ações da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Para a gente discutir estudo científico em Covid, eu convido os senhores novamente, todos os participantes e palestrantes aqui, Dr. Marcelo, convidadíssimo. Na terça-feira que vem, nós vamos ter uma discussão sobre Covid e evidências dos estudos científicos. E nós vamos discutir com quem está à frente dos estudos. Não com quem levantou dados observacionais, mas quem está fazendo estudo randomizado para estudar a trombose, o uso de anticoagulação na doença Covid, e também é o autor do estudo que vai comparar um braço com BRA e ECA, outro braço sem BRA e ECA, fazendo estudo como deve ser feito. E no tempo que a ciência exige, que é o tempo dos estudos, né? Para não ser assoberbado aí com as informações. Bom, gostaria de passar, muito obrigado, Marcelo, gostaria de passar ao Dr. Estevão Nano, nosso debatedor, e depois o Dr. Peralva, para fazer alguns comentários. Estevão, se você puder passar um pouco pelas questões também levantadas pelos nossos colegas, vai ser muito interessante, tem muitas questões interessantes aqui para a gente discutir. Dr. Estevão, a palavra é sua. Obrigado a todos aí, obrigado, Henrique, em nome da Sociedade Mineira, né? Sou da diretoria também. Gostaria de agradecer a participação, né, do presidente da nossa Sociedade Brasileira, do presidente da Sociedade de Cardiologia, dos, né, presidentes das regionais da Sociedade Mineira que estão aqui presentes, de todos os colegas, né, estão realmente nos abrilhantando. A gente vê que tem colegas, inclusive, de outros estados aqui do Brasil, a Sociedade Tocantinense está aqui representada, a Sociedade do Rio Grande do Sul está representada, a Sociedade Pernambucana, a Sociedade Goiana, vários colegas, infelizmente não dá para citar todos. Primeiramente, parabenizar o Luiz Guilherme, um das, né, assim, excelente, né, eu sou investigador de estudo, fui a vários eventos pré-estudo, per-estudo e pós-estudo dos investigadores, e talvez tirando as apresentações assim, né, de quem fez o estudo, David Maron e a Jodie Hoffman, acho que das que eu vi, Luiz, foi a apresentação mais brilhante.
Eu vou complementar alguns dados respondendo a questionamentos aqui de vários colegas. Eu cito aqui o Antônio Bahia, o Marco Túlio Castanha, o Ricardo Wang, o Frederico Dalbó, lá de Pós de Caldas, que também começou no estudo. Os colegas estão perguntando a respeito da metodologia do estudo. Então, vamos lá. O SCHEMA foi um estudo financiado pelo NIH. Começou em 2012 e a pergunta do NIH, o Instituto Nacional de Saúde americano, era com o que ele iria gastar dinheiro. Ele iria gastar dinheiro no tratamento clínico, então melhorando remédios, fazendo o pessoal usar remédio, ou ele iria gastar dinheiro com stent, que estavam passando os stents. O questionamento do Courage é que na época do Courage os stents não eram farmacológicos. Então agora tem stent farmacológico. Depois, o Frame, teve alguns questionamentos em termos de técnicas que já tinham FFR. Então, o NIH queria saber o que é melhor. Viu, Eduardo Rocha? A questão não era comparar se o Excel foi mal feito ou não foi, se vale a pena tratar esses doentes clinicamente e, se necessário, fazer a avaliação funcional, como o Falqueto falou, ou vale a pena, de cara, partir para uma avaliação anatômica e aí tratar intervencional, do ponto de vista de intervenção. Bom, um questionamento de alguns colegas em relação à metodologia, por que os desfechos foram mudados? O NIH tinha 100 milhões de dólares, 100 milhões de dólares para fazer esse estudo. Como o estudo foi demorado, por que o estudo foi demorado? O estudo foi demorado porque é um estudo que, para randomizar esse tanto de gente, não bastava o Falqueto fazer a ressonância, a Renata Freire, que fez as cintilografias para nós, fazer a cintilografia e falar que tinha isquemia. Todo o exame era mandado para 2 examinadores, um na Universidade de Nova York, o outro do outro lado, coast by coast, como eles disseram para nós na apresentação inicial, o outro na Universidade de Stanford. Todos os 2 não sabiam nada do doente, tinham que ter comprovação do que o Falqueto e a Renata nos falassem. Então, por conta disso, mais de 1.000 e poucos pacientes foram inicialmente considerados screen failures, então foram previamente selecionados, sim, quase 8.000 pacientes. Uma porcentagem foi screen failure porque não tinham isquemia. Esses foram subavaliados num estudo chamado Tchau Isquemia. Eles fizeram uma reavaliação funcional 1 ano depois. Bom, então, por conta disso, o desfecho, e porque o NIH tinha aquela limitação de verba, os desfechos foram mudados, mas com poder estatístico. Quem fez as análises estatísticas aí? A Duke University, o Mid-American Institute do Missouri, ou seja, e a Universidade de Stanford. Todas as instituições que a gente utiliza como referência para qualquer estudo clínico publicado aí. Então, foram instituições muito sérias que fizeram. Uma outra pergunta do ponto de vista metodológico, os colegas perguntaram se valeria a pena, como é que era feito o cateterismo. Acho que, se não me engano, foi a Luciana que perguntou isso aí, a Ana Raquel, se não me engano, perguntou no chat como é que foram feitos os cateterismos. A maior parte do cateterismo foi feito, agradeço aqui os nossos hemodinamicistas que participaram do estudo, foi feito via radial e se fazia o CAT quando... primeiro, então, a gente fazia a angiotomografia, que era cega. Se a angiotomografia tinha 3 respostas. Não tem lesão, o doente está fora do estudo, lesão de tronco está fora do estudo, como o Luiz apresentou. Então, se tinha lesão, vinha para randomizar. Ok. Se era randomizado para fazer o CAT, você tinha, entre fazer o CAT e, eventualmente, fazer uma intervenção, 30 dias. Isso era feito como? O indivíduo fazia o CAT, se ele tinha lesão suboclusiva, não tinha dúvida, ia para a intervenção. Se ele tinha lesão de 70% em um ramo que não fosse o proximal da DA, tinha que se fazer um FFR, tá? E só se o FFR desse uma relação menor a 0,8, é que esse indivíduo ia para o tratamento intervencionista. Por isso, respondendo ao Marco Castanha, e alguns outros colegas, se não me engano, o Antônio Carlos Neves aí também, e o Wang também,
por que alguns pacientes que foram previamente selecionados para o grupo invasivo não fizeram intervenção. É porque esses indivíduos tinham lesão que seguramente os nossos hemodinamicistas quereriam tratar, mas a ciência mostrou para eles que essas lesões pelo FFR não precisaram ser tratadas com intervenção. E os cirurgiões ficaram a ver navios também. Então, mostrando que a clínica é soberana. Muito bem. Respondendo, outro ponto de vista metodológico, o pessoal perguntou em relação à definição de infarto. O estudo foi programado em 2010, ele começou em 2012, a randomização terminou em 2015. A definição de infarto, essa nova definição de infarto, não existia ainda. Tá? Então, por isso, ao longo do estudo, a gente acompanhou os pacientes. Então, você lembrar, quando o pessoal comentar, acompanhamento de 3 anos é pouco. Gente, o estudo começou em 2012, tem doente que já está com 8 anos de acompanhamento. Nós mesmos começamos lá no nosso centro em 2014, nós temos pacientes que estão sendo acompanhados até hoje. Tá? Então, foram publicados os dados de 3 anos, mas o estudo continua acompanhando. Então, do ponto de vista metodológico, a outra questão que foi perguntada é em relação ao LDL. O LDL, naquela ocasião, os guidelines que mandaram a gente abaixar para 70 para baixo, foram os guidelines a partir de 2014 do American College. Então, também a definição, as metas eram diferentes. E se vocês observarem, como o Luiz Guilherme mostrou, os pacientes receberam tratamento clínico otimizado e melhoraram com o tratamento clínico. Tá? Uma outra coisa que também não foi comentada é a dupla antiagregação plaquetária, não só para os pacientes submetidos a tratamento invasivo, isso era óbvio, mas depois da publicação do estudo Pegasus, aqueles pacientes que eram considerados de maior risco, que já tinham tido em algum momento a vida, era recomendado para nós investigadores que iniciássemos uma antiagregação dupla. O estudo era muito rigoroso com os investigadores, a gente, se não mostrasse melhora no nosso perfil lipídico do paciente, a gente era questionado e o centro podia ser fechado, se a gente não fizesse. Do ponto de vista de o pessoal falou, quem tinha angina melhorou. Bom, como é que foi essa definição? Que foi o que foi publicado no Quality of Life, que é o estudo de avaliação de qualidade de vida. O indivíduo recebia vários questionários, e tinha um questionário de angina que tinha mais de 100 perguntas. Você tem angina para tomar café? Você tem angina para fazer sexo? Você tem angina para ver seu time? Sei lá, se você tiver angina, você vai ficar ruim, mal, quer dizer, uma série de coisas. E aí, a angina era classificada como diária ou mais de uma vez ao dia, semanal, uma vez por semana ou mais de uma vez por semana, quinzenal, mensal, menos que mensal. Então, quem se beneficiou da intervenção no Quality of Life foram aqueles indivíduos que tinham angina no mínimo semanal. Tá? Quem tinha angina menos frequente que uma vez por semana foi exatamente igual, inclusive no quesito angina. Tá? Então, outras pessoas perguntaram aí em relação ao negócio de qualidade de vida. Bom, do ponto de vista dos comentários, então, se vale a pena revascularizar qual que é o procedimento, né, Eduardo? Então, na verdade, a grande questão não foi essa. A grande questão foi saber quem que precisava ou não fazer cateterismo. A questão do crossover, né, o Luísa mostrou isso brilhantemente, como é um estudo para avaliar tipos de tratamento, né, não é para avaliar uma droga, é para avaliar tipos de tratamento, o crossover vai existir. E isso é considerado. Por isso é que a análise inicial é feita com intention to treat. Inúmeros subestudos estão vindo para avaliar aqueles pacientes que fizeram o crossover, o que aconteceu com eles. Espero ter respondido algumas coisas, né, e estão aí à disposição para o restante do debate. Muito obrigado. Bom, muito obrigado, Esteve. Excelentes explicações de quem participou do estudo ativamente. Muito bom. Gostaria de passar a palavra ao Dr. Peralva e algumas perguntas foram respondidas muito bem pelo Esteve, a questão do crossover, a questão da metodologia do estudo, e eu gostaria de passar para o Peralva até colocando a pergunta para você, Peralva. Se você pudesse responder para a gente, o que é tratamento clínico otimizado? Porque cirurgia, angioplastia, a gente sabe agora, para o clínico que está lá no consultório, o que é tratamento clínico otimizado? O que o estudo considerou? O que inclui nisso?
Mas os comentários são livres para você, Boa Pelé, noite fique à a vontade. todos. Ok. Boa noite a todos. Primeiro, gostaria de agradecer o convite de participar e realmente tentar colocar um pouquinho a visão do clínico de consultório após o estudo isquímia, né? O tratamento clínico otimizado seria até um dos detalhes que eu iria comentar, porque hoje a sensação que a gente tem é que nós estamos lidando com uma doença em que o risco já não é tão grande como era um tempo atrás, e provavelmente o que aconteceu foi que a melhora das drogas para o tratamento da insuficiência coronariana crônica geraram essa queda no risco cardiovascular, principalmente dos eventos duros de infarto e mortalidade cardiovascular. Então, a utilização principalmente de estatinas, antiagregantes plaquetários, os antihipertensivos e o tratamento do diabético, os novos hipoglicemiantes, né? As metas preconizadas pelas associações no sentido de redução de mortalidade, né? Então, isso provavelmente gerou essa mudança na insuficiência coronariana crônica para uma doença que hoje, né, de acordo com os resultados do isquemia, a gente tem tempo, né, e pode discutir com calma com o paciente, né, tendo em vista que o risco dele ter um evento agudo é um risco muito baixo, não chega a 13% se nós compararmos os dois grupos do isquemia, não chega a 13% de risco para esses pacientes em 3 anos, que é um risco bastante aceitável, né? Então, a primeira sensação que a gente tem é realmente dessa maior tranquilidade de lidar com esses pacientes, discutir com o paciente, discutir com o cirurgião, discutir com o hemodinamicista qual seria a melhor situação para o paciente. A outra coisa que eu queria colocar aqui, né, que é uma coisa que realmente me preocupa um pouco, né, é com relação aos pacientes com isquemia importante, né, nos testes de isquemia, porque nós sabemos que esses pacientes, né, eles podem ser pacientes com lesões de tronco, embora num paciente com dor precordial a incidência de lesão de tronco seja relativamente baixa, em torno de 1%, nesse grupo chegaram quase a 7%, né? E pacientes com doença extensa, né? Não é isquemia importante, sim doença extensa, né? Principalmente pelo score prognóstico de Duke modificado, que mostraram, numa subanálise do isquemia, né, que há uma diferença significativa nesses pacientes que têm uma doença extensa com relação ao tratamento invasivo com o tratamento conservador, tanto em mortalidade global quanto em infarto agudo do miocárdio. Então, esses pacientes, eu acho que é necessário que a gente tenha um estudo anatômico deles. O estudo anatômico que foi feito no isquemia foi baseado basicamente na angiotomografia. Mas a angiotomografia não é a nossa realidade aqui no Brasil, né? Você vê na região aqui nossa, né, só temos para talvez 1,5 milhão de pessoas um laboratório que faz a angiotomografia. E não é um exame que o SUS disponibiliza. Então, a angiotomografia não é uma realidade ainda no tratamento aqui no Brasil. Então, uma pergunta que eu queria colocar para todos é a seguinte: a nossa diretriz de doença coronariana crônica coloca esse tipo de paciente com isquemia importante, né, como sendo candidato direto ao cateterismo. Eu gostaria de saber a opinião de todos se o isquemia vai ter, né, um poder de mudar essa nossa diretriz, né? Eu posso abrir para o doutor Falquetto ajudar a responder para a gente. Antes do cateterismo, doutor Falquetto, a gente vai para a TC, vai para a cintilografia, ou vai para nada, se o paciente não tiver sintoma, ou vai para o cateterismo. Ajuda a gente aí nesse caminho aí. A pergunta é excelente, né? Assim, essa pergunta sempre aparece nas discussões sobre isquemia. Qual que é o papel da angiotomografia daqui para frente? E essa pergunta é específica, né? No caso da isquemia grave. Então, vamos lá. O meu comentário é do ponto de vista cardiológico antes do exame. Assim, são várias as pendências aqui, a gente já discutiu algumas, existem pendências metodológicas que merecem mais aprofundamento, enfim.
várias questões. Mas, grosso modo, considerando que todo estudo tem falhas, grosso modo, esse estudo mostrou que a isquemia e aí juntando dados de estudos anteriores, a isquemia como um divisor de águas de quem vai revascularizar não tem mostrado e tem identificado pessoas que se beneficiam da intervenção. Então, a isquemia por si só, ela tem falhado nisso, né? Vamos só lembrar que isquemia é diferente de fluxo, que é diferente de pressão, né? Isso é necessário uma diferença e um entendimento do cardiologista em relação a isso. Então, a isquemia ela não mostrou, né? Seja a isquemia leve, seja a isquemia moderada ou seja a isquemia grave, né? A análise de subgrupo mostra isso, né? Tanto faz qual isquemia que era, o resultado é o mesmo. Bom, do ponto de vista anatômico, o estudo ele excluiu lesões de tronco, então a lesão de tronco continua um capítulo à parte na DAC estável, e lá na análise de subgrupo, se você tivesse um vaso acometido, se você tivesse 2 vasos acometidos, o resultado era praticamente o mesmo, mas se você tivesse 3 vasos acometidos, a taxa de desfecho era igual nos 2 grupos, só que a taxa de desfecho dobra. Então, na verdade, não sabemos, né? Assim, eles prometeram para nós mais de 100 publicações de subanálise desse estudo e nós vamos ler todas elas para a gente aprender conceitos, como o Luiz falou, isso é muito importante. Mas se a gente partir do pressuposto que a isquemia, com os métodos altamente bem feitos, que tinha Corlep para avaliar essas isquemias, não conseguiu, do ponto de vista moderado a grave, determinar quem vai revascularizar com triarterial versus biarterial, como a análise de subgrupo sugere que a taxa de desfecho é muito diferente entre um grupo e outro, talvez sim, talvez nós não sabemos isso. Para responder agora, então, o que fazer, vai depender do cardiologista. Eu acho que se ele é do ponto de vista que ele vai seguir o guideline, uma estratégia mais conservadora, a ponto de mudar a sua conduta, aguardando a definição do próximo guideline, eu acho que ele vai seguir o que o guideline 2019, muito bem escrito, muito bem embasado, como eu disse, já cheio de novidades, traz. Agora, se ele já mudar a sua opinião com vistas ao que o isquemia trouxe, eu acho que ele vai ter que repensar o peso que a isquemia tinha no dia a dia, e aí a estratégia não vai ser coronografia para isquemia grave. A pergunta vai ser se compensa ou não compensa pesquisar a isquemia do ponto de vista de estratégia de revascularização, ou seja, de prognóstico e não de diagnóstico. Ok. Bom, pessoal, obtivemos aqui uma liberação para a gente chegar até 9h50. Então, eu gostaria de passar para os debatedores e para os palestrantes, dar uma última palavra, a gente faz um round aí final. Mas antes eu gostaria só de levantar uma questão que o Dr. Eduardo Rocha colocou muito bem na apresentação dele. A gente teve um crossover de 30% nesses 3 anos. É claro que aqui nós estamos discutindo intention to treat, nós estamos discutindo estratégias de tratamento, não tanto a comparação de um tratamento com o outro. Gostaria de ouvir do Estevam e do Luiz, rapidamente, e as considerações finais em seguida, se a gente progredisse o isquemia para 5 anos, se haveria, na impressão de vocês, haveria mais pacientes deslocado para o grupo cirurgia, o benefício iria mudar ou não? Qual é a impressão de vocês dessa observação, que é importante até pelos fundamentos que ele trouxe para a gente nessa dúvida? Olha, Henrique, do ponto de vista de quem é investigador, o estudo continua, tá? Nós estamos acompanhando os pacientes, a gente colocou 13 pacientes no nosso centro, não houve ninguém que foi para o braço clínico e que teve que mudar. É claro que é um centro só, né? Mas a gente, nas reuniões com os investigadores, a gente tem visto que não. E vão surgir subanálises aí, né? Inclusive sobre essa história da doença de tronco, eles estão querendo fazer uma análise da doença de tronco. E nós já vamos entrar, inclusive, no ischemia heart failure, o indivíduo que tem disfunção ventricular também vai ter um trial sobre isso. E como considerações finais, eu acho o seguinte, né, só em relação, perguntando, né, respondendo ao que você perguntou inicialmente, que o Peralva falou muito bem, em relação ao tratamento clínico, a gente não pode, na minha visão, indicar uma revascularização, colocar um punhado de stent, porque o cara não consegue tomar estatina. Se ele não consegue tomar estatina, ele não vai conseguir tomar
antiagregação dupla. Ele não vai ser aderente com antiagregação dupla. Ele não vai fazer reabilitação depois que o Eduardo colocar a ponte nele. Então, assim, a gente tem que lutar para o sujeito ser aderente ao tratamento, inicialmente e prioritariamente ao tratamento clínico, estimular a mudança de estilo de vida. Os pacientes do isquímia, eles tinham que assinar um termo de compromisso que eles iam mudar a dieta, eles ganhavam um pedômetro, né? Sei lá, em que toda consulta era anotado quanto que o cara andou nos 3 meses anteriores. Agora, se ele diminuísse a quantidade de atividade física, ele parava de receber o subsídio que ele tinha para o tratamento clínico. Então, o isquímia, como foi um estudo patrocinado pelo governo americano, ele queria ver o que realmente impacta para a população. O que impactou? Tratar clinicamente top de linha. Então, isso, do ponto de vista de saúde coletiva, isso muda muito, né? A SBC tem os projetos, né, Queiroga, de valorização, né? O SBC vai à escola, quer dizer, então ensinando as crianças desde o início, né? A SMC, o Cleison tem feito isso muito bem aqui, né? Ensinando as crianças a ter vida saudável, os pais dessas crianças a ter vida saudável e ensinando a população, ok, é caro comprar uma estatina? Sim. O Estado pagar stent, pagar desfibrilador, pagar transplante. Então, é isso que nós, na minha visão, temos que lutar. Tá? Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Só registrando aqui, você falou do Dr. Cleison, nosso diretor do FUNCOR. Estamos aqui dentro dos participantes, eu não consegui ver todos. O Dr. Carlos Miranda, nosso diretor científico, o Dr. Potamenes, nosso decano maior da cardiologia na nossa sociedade mineira. Para não ser injusto aqui, sim, eu falei de sociedades, esqueci, né, de sociedades os nossos colegas de Alagoas, nossos colegas de Sergipe, que estão aqui nos abrilhantando aí, me perdoem aqueles que eu esqueci. Tá? Sim, Alagoas, Sergipe, Florianópolis também, o colega se manifestou, o Dr. Ricardo Vang, o Dr. Leonardo Mendonça, o Dontes está aí, prestigiando de fora, o Marco Túlio Castanho, o Antônio Bahia, o Frederico Dalorto, o Ricardo Vang. Bom, tem vários colegas aqui que eu gastaria muito tempo para falar, mas obrigado a todos. Bom, gostaria de passar, doutor Eduardo Rocha, doutor Passaglia, e se vocês concordarem, eu passo para o doutor Marcelo Queiroga encerrar nosso evento de hoje, que já estamos no horário, mas já antecipando meus agradecimentos finais. Muito obrigado a todos. Bom, eu queria agradecer a vocês pelo convite, foi muito honroso, foi uma discussão muito boa, muito rica, muito elegante do ponto de vista científico. Eu acho que esse estudo, como todo eu tinha falado, eu acho que deve seguir. A gente tem que seguir esses doentes e observar. O ganho será a todos nós, como médicos e como pacientes. Eu acho assim, a cirurgia de coronária já foi o carro-chefe do nosso dia a dia. Nós já ganhamos nosso pão com o coronário. Hoje em dia, a realidade do cirurgião igual eu já não é igual. Eu hoje faço mais aorta do que coronário. Eu acabo operando mais aneurismas de aorta, ectasias, problemas valvares do que coronária. Coronária não é mais o nosso ganha-pão. Nós temos um hospital que eu trabalho que tem uma hemodinâmica muito boa, muito ativa, e acaba que hoje amanhã, por acaso, vou operar uma coronária, mas não é todo dia que aparece. E o nosso dia a dia mesmo acaba indo para endovascular, para outros aspectos da cirurgia cardiovascular, que está em transformação. Eu acho que nós todos ganhamos com essas mudanças. O que nós vamos ver na realidade é o crescimento do tratamento clínico, e eu acho que a tranquilidade maior para o clínico levar esse paciente até uma situação que ele precise fazer um crossover para outra modalidade. Eu acho que essa calma vai ser boa e vai ser bom para a gente discutir a fundo. Então, muito obrigado a todos, parabéns pela iniciativa, estamos sempre à disposição. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardíaca também tem feito seus webinários, toda terça-feira, 19 horas. Nós já estamos com 8 já feitos e assim, audiência de 400, 450 pessoas em média, que tem sido um sucesso. Eu acho que esse é o caminho. Muito obrigado, viu, gente? Parabéns. Dá um abraço, doutor Davi Brasil, nosso diretor de pesquisa da SBC, que também está assistindo a gente aí. Um abraço, Davi. Um abraço, doutor Ernesto Lippe, lá de Poços de Caldas, e o Antônio Velar, lá de Fora. Bom, Luiz Passaglia, e tantos outros, né? Doutor Passaglia e doutor Marcelo. Eu queria, acho que só uns 2 minutinhos para poder fechar alguns raciocínios que eu acho importante.
Primeiro, em relação à metodologia do estudo, acho que toda metodologia tem algumas falhas, né? E alguns resultados eles sempre levam em questionamento as metodologias, mas tem algumas que são importantes. Por exemplo, tratamento clínico é impossível. Isso eu apresentei dados lá em Juiz de Fora, já apresentei também no Mater Dei, dados do Hospital das Clínicas, que é um hospital geral, público, onde a gente trabalha com uma população extremamente pobre. E no meu doutorado, eu fiz em cima de pacientes de doença coronariana aguda pós-infarto, e os dados que eu tenho desses pacientes no acompanhamento ambulatorial de 6 meses são dos mesmos dados do CORD do esquema, em relação a controle de pressão, IMC, LDL, colesterol, taxa de cessação de tabagismo, exercício físico. Então, na verdade, o tratamento clínico, ele dá para ser instituído, basta você ter um cardiologista que quer realmente tratar o paciente. Se ele tratar bem o paciente, for insistente, você consegue fazer o que os grandes estudos fazem. Em termos metodológicos, o estudo não pode ser invalidado pelo crossover, nem por não ter revascularizado todo mundo. Primeiro que nós estamos pensando em estratégia, e segundo que é um pragmatismo, quer dizer, aquele paciente que vai para CAT, nem todos que chegam no CAT você consegue revascularizar, seja cirúrgica ou por via percutânea, ou porque tem doença de microvasculatura, ele não tem lesão grave, ou porque tem tanta lesão grave que você não tem ali pertuito para poder fazer nenhum dos dois métodos. Então, esse pragmatismo é o que o estudo esquema quis responder, em que você inicia com o tratamento clínico para um grupo, inicia com intervenção para o outro, e caso necessário, você faz a transição ao longo do tempo. É seguro? É seguro, em termos de infarto, e é seguro em termos de morte. Em termos de qualidade de vida, você tem que acompanhar esse paciente ao longo do tempo. E o que é mais importante em relação a esse estudo, porque a gente veio num pensamento binário ao longo dos anos, né? Primeiro binário era, tenho lesão, vou revascularizar, ou não. Depois foi, tem isquemia, vou revascularizar, ou não. O pensamento não é binário, porque nós temos uma doença extremamente complexa, onde você tem uma série de fatores interagindo. A idade, as comorbidades, a capacidade funcional do indivíduo, a fração de ejeção, a funcionalidade em termos de teste funcional da gravidade da isquemia, a gravidade anatômica do paciente, como é que ele respondeu ao tratamento clínico. Se fosse simples, a resposta aqui, depois desse estudo, seria simples também, né? Fazer ou não fazer CAT, fazer ou não fazer cintilo, ou fazer ou não fazer tomografia. Então, a resposta não é simples. Não é simples porque o paciente não é simples. Por isso que eu coloco no último slide que o pensamento ele tem que juntar essas informações todas para você aí sim tomar uma decisão de revascularizar. Você não tem isso tudo na mão, por que eu acho que não deve se parar de fazer teste funcional? Ou muitas vezes, com teste funcional grave e paciente muito sintomático, você não deve parar de estudar anatomia coronariana, porque você precisa de todas essas informações na mão para ter um pouquinho melhor a visão de prognóstico e talvez de melhora de qualidade de vida. Agora, quando você trata de uma forma só binária, você não consegue ter esse tipo de conceito, esse tipo de ação. Então, o que o estudo esquema traz para a gente é só pensar em isquemia não é suficiente para você revascularizar. Pense nas outras variáveis também, que é o que o CORD respondeu para a gente lá no início, quer dizer, só ter a lesão de 70% não é suficiente para poder revascularizar. Pense em outras coisas também. Então, acho que a gente vai agregando informações e galgando informações além do que nós temos, para poder juntar elas todas e aí sim tomar uma decisão um pouco mais correta para o nosso paciente, que é tão difícil ser tratado, né? Uma doença extremamente grave, muito prevalente e que tem muitos fatores que interferem no prognóstico dele. Obrigado, Luiz. Doutor Queiroga. Henrique, em seu nome eu cumprimento todos os colegas cardiologistas de Minas Gerais. Quero dizer que fiquei não surpreso, porque eu já conheço, sei da excelência, do nível da cardiologia do estado de Minas Gerais, mas tivemos uma discussão muito verticalizada de uma temática já antiga, mas discutida com um foco muito certeiro no que interessa para a compreensão da abordagem das síndromes isquêmicas crônicas. Eu tenho a honra de presidir a Sociedade Brasileira de Cardiologia num dos momentos mais críticos da saúde pública no Brasil. Isso é um grande desafio para todos nós, para o associativismo médico, que viu os seus eventos, que são o carro-chefe do nosso negócio, ruírem, e nós tivemos que nos inventar através de um novo modelo de educação
médica continuada. Eu sempre tive em Minas uma parceria muito forte, não só com a região de Belo Horizonte, mas com todas as regiões de Minas, que sintetizam um pouco o que é esse grande Brasil, né? Você tem o norte de Minas, que é parecido com o meu Nordeste, né? Você tem o sul de Minas e o Triângulo, parecido com São Paulo, Juiz de Fora, parecido com o Rio de Janeiro, que faz o mineiro ser uma síntese do Brasil. Então, foi por isso que, pela primeira vez, não vou dizer que nunca antes na história desse país, mas pela primeira vez na história dessa sociedade, nós temos um cardiologista de Minas Gerais representando a Sociedade Brasileira de Cardiologia, junto ao American College of Cardiology, que é o nosso querido Marcos Bolívar Malaquias, né, fazendo um bom trabalho e já trazendo uma interação muito forte de Minas Gerais com o capítulo do Texas, do ACC. Né? Tivemos, inclusive, um grande evento e essa interação ela vai gerar outros frutos. Temos na telecardiologia uma grande arma que os mineiros cardiologistas, os cardiologistas do Brasil, né? Nós sabemos do sucesso do programa de telecardiologia da Universidade Federal de Minas Gerais, liderado pelo nosso amigo Tom. Inclusive, em primeira mão, já digo a vocês que amanhã estaremos no web meeting com o Ministério da Saúde, discutindo a ampliação da oferta do tele-ECG como uma política pública, de uma instituição pública que tem o dever de trazer as respostas para o nosso sistema de saúde. Não é para medir QT no paciente que toma cloroquina, claro que não é. Nós sabemos que há um desafio muito grande em ampliar o acesso dos brasileiros às políticas públicas de saúde instituídas. Né? Covid traz um novo ensinamento para a gente, aquelas 4 ondas que se apregua tanto. Né? A primeira onda, o impacto imediato da doença, que compromete fortemente o coração. E o eletro é importante, síndromes coronarianas agudas causadas pelo vírus. Né? Na segunda onda, doenças coronarianas agudas que estão deixando de ser atendidas por conta dos serviços estarem superlotados ou por conta do receio dos pacientes a ter Covid. Eletrocardiograma, teleeletrocardiograma é muito importante. A terceira onda, o impacto das doenças crônicas, né? Isso vocês já conhecem. Então, mais uma vez, Minas vai ajudar o Brasil a enfrentar essa ameaça, que para nós é um grande desafio. Vamos superar todas as dificuldades, sair mais forte, fazer uma cardiologia à altura de o que cada um de nós pode dar para que a nossa especialidade continue a ser a grande protagonista da medicina do Brasil. Então, parabéns a vocês, parabéns aos palestrantes pela excelência das apresentações e vocês podem sempre contar comigo e com a nossa diretoria, que é representada em Minas pelo colega Davi Brasil. E vamos em frente, vamos trabalhar mais ainda pela cardiologia de Minas e pela cardiologia brasileira. Obrigado a todos e boa noite a todos. Muito obrigado, Eduardo Rocha, muito obrigado por representar a cirurgia cardiovascular, Toqueiró, por representar a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Muito obrigado a todos os palestrantes, muito obrigado aos que participaram. Então, muito obrigado mesmo, foi um excelente evento.